Salve simpatia! Minha breve conversa com você hoje é sobre um cara que se tornou vilão na Bíblia Sagrada e, por que não, vilão na história. Mesmo os ateus e mesmo as pessoas que não têm tanta afinidade assim com o evangélico ou não estão tão familiarizados, sabem que se forem chamados de Judas, estarão sendo brutalmente ofendidos. Mais alguns dias e acontecerá inclusive a cerimônia de malhar o Judas. O negócio é tão forte que na tradição católica, quando a pessoa vinha fazendo pedidos para inúmeros santos e a sua causa não era respondida, lá no final da fila ela apelava para Judas Tadeu. É verdade que no colégio apostólico tinham dois Judas: Judas Iscariotes, o traidor, e Judas Tadeu, o outro dos apóstolos. A pessoa estava pedindo para um Judas, mas por não conhecer e não saber em detalhes o nome dos apóstolos, e achava que estava pedindo para o traidor. No seu desespero, depois de ter pedido para todo mundo, pedia para Judas, e aí ficou Judas Tadeu como o padroeiro das causas impossíveis. Mas falando do nosso Judas aqui em questão, que em mais alguns dias será malhado às vésperas da Páscoa, eu quero pensar com você que nenhum de nós está muito distante desta possibilidade de sermos Judas. Quero pensar com você que os caminhos que este homem dissimulado fez, por alguns autores até justificado, uma vez que ele queria acelerar a reação de Jesus e por isso ele traiu a Jesus para Jesus puxar a espada e já logo resolver o problema. Tá, explica, mas não justifica. Levou este homem a dar alguns passos muito maus e alguns passos que o caracterizaram como traidor, e mais do que isso, passos com os quais ele não pôde lidar e resultaram na sua morte, no seu suicídio, enforcado e naquele campo de tragédia onde ele atentou contra a sua própria vida. As pessoas chamaram de um lugar amaldiçoado. Como pode um homem que esteve em contato com o autor da vida acabar morto? Como pode aquele que celebrou tantos momentos de alegria, tantas ceias festivas, encontrar-se numa condição triste, amargurada, numa condição de um caminho de desespero e de solidão? Como pode alguém que até foi instrumento dos milagres de Jesus, uma vez que Jesus mandou os 70 saírem de 2 em 2 e possivelmente Judas saiu com ele, e aquele grupo voltou cheio de alegria por ter feito milagres, por ter tantas experiências nobres, aquele homem com tanta coisa boa e positiva na sua vida terminar sozinho, terminar desesperado, amargurado, sem esperança e atentar contra si próprio? Sobre esse pensamento, eu quero chamar você à percepção de que esta condição de ser alguém dissimulado, alguém que diante de um grupo é uma coisa e diante do outro grupo é outra coisa, ela está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Então, eu e você podemos estar nos caminhos de Judas. Eu e você podemos estar muito próximo das experiências de Judas e guardadas as devidas proporções. Eu e você, mesmo experimentando o amor de Deus, o cuidado e o investimento de Jesus, podemos entrar num caminho de tristeza, amargura e separação de Deus. Por isso, eu quero compartilhar com você alguns cuidados que precisam ser tomados, alguma atenção que devemos ter, pensando no Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde está descrito o momento que antecede a Páscoa e o momento da traição de Judas. Quero pensar com você muito rapidamente, depois você lê na sua Bíblia e encontra cada um dos pontos que eu estou destacando. Quais os cuidados que precisamos ter para não nos tornarmos pessoas dissimuladas? Quais os cuidados que precisamos ter para que a gente não entre nesse caminho de desespero e de perda da vida plena e abundante que está em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, você precisa tomar cuidado com as pequenas concessões. João, o evangelista, ele fala que Judas, numa determinada situação, que questionou o que as pessoas estavam fazendo e perguntou: esse dinheiro não poderia ser dado aos pobres? João coloca a seguinte observação:
Ele estava falando isso não porque pensasse nos pobres, mas porque era o tesoureiro do grupo, administrava a bolsa e tirava algumas moedas, algum dinheiro que ali era posto. Sabe, em primeiro lugar, o cuidado que eu e você precisamos ter é o cuidado com as pequenas concessões. Assim como alguns discípulos viram Judas tirar uma moedinha ali e acharam que não era nada, alguns discípulos que mesmo quando Jesus, em torno da mesa, falou para Judas, o que você tem que fazer, vai e faz logo, e os discípulos acharam que ele estava saindo para comprar pão ou algum mantimento, eu e você precisamos entender que todas as questões das nossas vidas começam pequenas. Todo o mal entra em nós por pequenas concessões. Uma conversinha cheia de malícia que você tem com uma colega de trabalho que não é sua esposa, não é sua namorada, não é seu namorado. Uma olhadinha numa página da internet com algumas imagens impróprias, mais picantes. Uma escorregadinha para um vício, para alguma atividade que você diz que é social, não estou bebendo socialmente, estou dando um tapinha aqui só para lembrar um tempo de faculdade. Cada uma das pequenas concessões são portas abertas para grandes tragédias. Judas entrou neste caminho de vender a Jesus por 30 moedas de prata a partir de pequenas retiradas que ele fazia da bolsa. Cuidado com as pequenas concessões, concessões até de convívio com gente inescrupulosa, convívio com gente que não vai agregar valor à sua vida. É interessante observar também que as concessões de Judas faziam com que ele ficasse menos parecido com o grupo de Jesus e fosse um tipo de cara que está bem em todos os lugares. E aí eu quero falar com você que já tem um compromisso, já entregou a sua vida, já está no caminho de Deus, mas que fica flertando com algumas coisas que não são de Deus. Fica indo em alguns lugares que não vão contribuir com a sua formação cristã. Cuidado. Não parece estranho para você que Judas tenha chego ali para os inimigos de Jesus e não tenha sido resistido por eles? Ele chega para os inimigos de Jesus, diz o capítulo 26, e fala: o que vocês me dão se eu te entregar Jesus? E os caras de pronto recebem de braços abertos e nem ficam pensando que pode ser algum truque, alguma armadilha. Vale a pena olhar isso com atenção, porque tem gente que fica bem em todos os grupos. É como se aquele grupo inimigo, e se alguém questionasse: mas esse é Judas, é um dos integrantes do grupo de Jesus. É como se outro integrante desse uma cutucada nele e falasse: fica tranquilo, aqui está em casa. Com Judas é um dos nossos. Cuidado, para você não ser uma pessoa que é bem-vinda na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, e bem-vindo no grupo dos santos. Cuidado para você não ser gente que aonde está pega o gosto do lugar, que nem chuchu, sabe chuchu que você coloca com camarão, fica com gosto de camarão, com carne moída fica com gosto de carne moída. Presta atenção, o caminho de Judas começou com pequenas concessões que resultaram em grandes tragédias. Revisa sua vida para não fazer pequenas concessões. Em segundo lugar, depois das concessões, é fundamental você pensar com carinho nas suas inclinações. O que você gosta? O que te seduz? O que chama a sua atenção? Aquilo que você gosta é muito fácil te arrastar a partir disso. Judas gostava de dinheiro, pegava o dinheiro da bolsa e a partir do dinheiro ele foi lá e vendeu a Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa óbvia, mas que você precisa guardar com todo carinho. O diabo nunca vai dar para você nada que você não goste. Ele vai te dar coisas que você gosta. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que nós somos tentados, somos arrastados pelas nossas próprias inclinações, somos seduzidos por aquilo que nós gostamos. Assim como Judas já tinha toda uma história de apego demasiado ao dinheiro, fora de controle, a ponto de roubar os seus amigos, aquela ganância foi usada para ele vender o seu amigo. Cuidado com suas inclinações, sejam elas sexuais, sejam elas do ponto de vista econômico, financeiro, seja ela nas tratativas, nas relações com as pessoas. Cuidado,
Aquilo que você gosta pode ser usado para destruir você. Em terceiro lugar, você precisa pensar nas suas emoções, em como você se relaciona e como você sente o que os outros sentem. O apóstolo Paulo falou aos irmãos de Roma que era necessário chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a vida cristã tem essa questão empática, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Quando a gente olha esta passagem da traição de Judas e quando a gente olha a reação de todos que estavam à volta da mesa dizendo, meu Deus, será que sou eu? Quando a gente olha o possível desespero de Pedro que dava algumas mancadas e fala, será que eu vou dar uma mancada nesse negócio? E todos eles perguntando, mestre, será que sou eu? Será que sou eu? Judas, sabendo a realidade dos fatos, não poupou os seus amigos. Ele não teve a mínima sensibilidade, cuidado com as suas emoções. Ele não teve a mínima empatia, cuidado com as suas emoções. Ele não teve o mínimo respeito pelo que os outros estão sentindo. Quando você começa a não se preocupar com o que os seus irmãos sentem, você está entrando no caminho de Judas. Quando alguém que está chorando, que está sofrendo, você começa a ficar meio apático, meio insensível, uma frescura, não sei para que tudo isso. Você está entrando no caminho de Judas, de quem só pensa nos seus sentimentos, só pensa nas suas emoções, de quem tendo condições de poupar o outro de sofrer, não o faz. Portanto, cuidado com as suas concessões. Portanto, cuidado com as suas inclinações. Portanto, cuidado com as suas emoções. E aí, Judas, numa tentativa de enganar, numa tentativa de disfarçar um pouco, ele sabe que se ele ficar quieto no canto dá muito na cara. E essa condição de dissimulado faz com que a teatralização se torne normal, que a tentativa de se adaptar se torne normal, e ele fala, mestre, por acaso sou eu, mestre? Porque se ele fica quietinho, os outros discípulos falam, a gente está tudo preocupado e o Judas está ali quietinho no canto. E aí ele vai fazer com que as inclinações para viver de aparência, para o engano, façam com que ele faça um joguinho de cena. Cuidado quando você quer viver de aparência. Cuidado quando você coloca uma roupa para ir à igreja e outra roupa para ir para a balada. Cuidado quando você começa a vestir sorrisos, vestir cara de personagens. Cuidado para você não viver de aparências, porque aí você estará muito próximo de ser Judas. De todas essas questões colocadas para você, de todos esses cuidados que precisamos ter, algo precisa ser destacado: o amor de Jesus, o cuidado de Jesus e a oportunidade dada por Jesus. Lá na frente, em Mateus 26:50, quando Judas vai consumar a sua traição e efetivar o seu plano mal do seu coração, Jesus fala, e aí, amigo, você veio mesmo, né? E Judas vai até o final. A Bíblia diz que Jesus fez uma oração enquanto Judas fazia parte do grupo, amou os seus discípulos e amou até o fim. Para Judas havia a hipótese do arrependimento, havia a hipótese de desfrutar do amor de Jesus. E acima de tudo, havia o conhecimento de Jesus. Jesus sabe quem vive vida dupla. Jesus sabe quem é dissimulado. Jesus sabe quem são os falsos, quem são aqueles que estão tentando apenas impressionar. Quando Judas diz, mestre, por acaso sou eu? Jesus falou, tu dizes. Você está falando com a sua própria boca, que é você. Quero chamar você a prestar atenção nesses cuidados especiais que precisamos ter na nossa vida, de não ficar fazendo pequenas concessões, de estar com os nossos corações derramados na obra, de termos sensibilidade, de estarmos vigilantes quanto às paixões que nos seduzem, porque Jesus sabe. E mais do que isso, porque Jesus está com as mãos estendidas para nos socorrer em nossas fraquezas, para nos ajudar em nossas debilidades. Não faça como Judas, ao lado do autor da vida, terminar morrendo.
Não faça como Judas, com as mãos de Jesus estendidas para puxá-lo e dar-lhe oportunidade do arrependimento, desprezou e provou o pior da vida. Não faça como Judas. Não termine sua vida triste, sozinho, se questionando: o que eu fiz? Antes, viva a alegria do corpo de Cristo, viva a alegria do amor de Jesus que dá vida plena e abundante. Viva em comunhão com o povo de Deus que se encontrará com seu Senhor nas alturas. Todas essas inclinações são pecados. Pequenas concessões são pecados entrando na vida. Mas olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Eu quero ver você como uma pessoa íntegra. Uma pessoa que não é dividida e por isso tem saúde emocional. Quero ver você como uma pessoa santa, que está separado da maldade desse mundo, glorificando o nome de um Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Quero ver você com vida plena, abundante, enfrentando os desafios desta vida e preparando-se para a vida eterna que este Jesus bondoso e amoroso preparou para nós. Todos nós podemos entrar no caminho de Judas, mas você, atento e vigilante, sairá dele, em o nome de Jesus. Guarde a sua mente, guarde seu coração, guarde as suas relações, guarde as suas ações. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu sou Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim. Espero que nós nos encontremos em breve. Que Deus te abençoe.